mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São José, rogai por nós. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Anunciação, Rogai por nós, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós teremos nossas 4 conferências. A primeira, então, com o Padre Eric, sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Bom, então, como o Padre Daniel disse, minha conferência vai ser sobre a Imaculada Conceição e, de uma forma geral, não vou entrar tanto numa questão apologética, como se quisesse a Imaculada e tudo mais, vou apenas fazer algumas considerações gerais próprias para católicos que já acreditam na Imaculada Conceição. Então, de uma forma particular também o Padre Daniel pediu, para que pensássemos em coisas mais práticas para a nossa vida espiritual, diante dessas verdades, sobre Nossa Senhora. Então, antes de tudo, é importante sabermos que todos os privilégios e graças de Nossa Senhora têm sua razão de ser e sua base na maternidade divina. Vai ter uma conferência só sobre esse assunto, mas vale a pena lembrar disso aqui. Como Deus escolheu Nossa Senhora para ser sua mãe, a fim de bem prepará-la para essa missão, Ele a ornou com todos os dotes e privilégios necessários para isso. Então tem um princípio bem conhecido, São Tomás de Aquino, que ele diz: aqueles que Deus escolhe para uma missão determinada, Ele os prepara e os dispõe para que se encontrem idôneos para cumprir aquilo para o qual foram escolhidos. Ora, a Santíssima Virgem foi escolhida para ser Mãe de Deus. Então, por causa da maternidade divina, ou seja, pelo fato de Deus ter escolhido Nossa Senhora para ser sua mãe, é por causa disso que Nossa Senhora recebeu todos os outros privilégios. Então, quando a gente for falar da Imaculada Conceição ou de qualquer outra coisa, por quê? Por que da Imaculada Conceição? Por causa da maternidade divina. Porque a maternidade divina é a razão de ser de todos os privilégios de Nossa Senhora. Então, falemos da Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? Então, a Imaculada Conceição é o privilégio que consiste no fato de que, por graça e privilégio singularíssimo de Deus Onipotente, em atenção aos méritos previstos de Jesus Cristo Redentor, a Santíssima Virgem foi preservada imune de toda mancha de corpo original no primeiro instante de sua concepção. Então aqui é o trecho da bula do Papa Pio IX, em que ele definiu o dogma da Imaculada Conceição, a bula Ineffabilis Deus. E ele diz o seguinte na fórmula da definição: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original, essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, se alguém, que Deus não permita, deliberadamente entende de pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da Igreja e que, além disso, incorreu por si, ipso facto, nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito, ou de qualquer outro modo externo,
os erros que pensa no seu coração. Então aqui muito claro, né, a obrigação de todos os fiéis acreditarem na Imaculada Conceição, que consiste então nesse privilégio de Nossa Senhora ter sido preservada em razão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, em razão da maternidade divina, Deus ornou Nossa Senhora com esse belíssimo privilégio da Imaculada Conceição. Obviamente, não foi a única beleza com a qual Deus ornou Nossa Senhora, mas, cronologicamente falando, né, se a gente for pegar uma questão de tempo, cronologicamente falando, a Imaculada Conceição foi o primeiro dos grandes privilégios concedidos por Deus à Santíssima Virgem em atenção à sua futura maternidade divina. Então, obviamente, Nosso Senhor deu muitas graças para Nossa Senhora, mas a primeira delas foi essa, da Imaculada Conceição, ao menos cronologicamente falando. Então, gostaria de abordar aqui alguns aspectos na Sagrada Escritura que se ligam mais diretamente com esse privilégio da Imaculada Conceição. Como eu disse, não se trata de fazer uma apologética, né, contra protestantes ou algo do tipo, mas gostaria que vocês soubessem onde que a gente enxerga, em particular, a Imaculada Conceição. Então, de uma forma geral, a Igreja vê na Imaculada Conceição a realização daquilo que chamamos de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da Boa Nova. Para quem não sabe, evangelho significa Boa Nova, proto-evangelho, primeira Boa Nova. Então, foi o primeiro anúncio da Boa Nova de um Redentor, que Deus fez logo após a queda de Adão e Eva. Deus, logo depois dessa triste novidade, ou seja, do pecado de Adão e Eva, ele dá uma feliz notícia, a notícia de que, apesar do demônio ter tentado destruir os planos de Deus, Deus se serviria de uma obra semelhante para destruir a arte do inimigo. Então, foi por uma mulher que o demônio tentou se opor aos planos de Deus, e é por uma mulher que Deus vai realizar o mais belo triunfo de seus planos. Então, Gênesis 3, versículo 15, né, o primeiro anúncio de uma boa nova em toda a Sagrada Escritura. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe armarás ciladas ao calcanhar. Então, o triunfo dessa mulher, então, obviamente, Deus fala de um triunfo dessa mulher sobre a serpente, porque ela vai esmagar a cabeça dela. Então, o triunfo dessa mulher, anunciado por Deus, começa desde sua conceição. Não foi, obviamente, o único triunfo de Nossa Senhora, mas, cronologicamente falando, a primeira vitória de Nossa Senhora, por graça de Deus, por privilégio de Deus, sobre o demônio, foi a Imaculada Conceição. Assim, Nossa Senhora é e sempre foi plena de graça. E é por isso que se interpreta também, na saudação do anjo, uma alusão à Imaculada Conceição. Então, Deus falou de uma mulher que triunfaria sobre o demônio, certo? E esse triunfo é particularmente um triunfo da graça. Eu vou explicar isso um pouco melhor depois. Mas, quando o anjo vem saudar Nossa Senhora falando que ela é cheia de graça, trata-se ali de uma alusão, né, a igreja interpretou dessa forma, justamente à Imaculada Conceição. Não era a única das graças da qual Nossa Senhora era plena, mas, dentre essa plenitude de graça, se encontrava a Imaculada Conceição. Então, como eu disse, não vou ficar muito tempo detalhando essa questão, como que querendo provar pela Sagrada Escritura uma alusão cada vez mais explícita da Imaculada Conceição. Não é meu objetivo aqui. Só gostaria de apresentar o seguinte raciocínio que deve estar presente na mente de todo bom católico. Bom, se eu não vou querer provar, estritamente falando, a Imaculada Conceição por meio das Sagradas Escrituras, como eu disse para vocês no início, estou falando para católicos que já acreditam nessa verdade, né? Então gostaria aqui de mostrar para vocês como que o fato de sabermos essa verdade deve influenciar nossa leitura e interpretação da Sagrada Escritura. Então, primeiramente, para entendermos, né, o porquê disso, São Tomás de Aquino explica bem que não é possível provar que uma coisa que não é, ou seja, provar que uma mentira é uma verdade. Isso é impossível. Não tem como eu provar para vocês que uma coisa que não é.
Então, eu vou usar uma comparação bem simples. Não tem como eu provar que tal pessoa não existe. Por exemplo, o Padre Marcos. Por quê? Porque isso não condiz com a realidade. Se eu, por acaso, provasse para vocês que o Padre Marcos não existe, sendo que ele existe, tem um problema. Na verdade, não é uma prova, é um falso raciocínio que levou a essa conclusão. Então, não tem como eu provar que uma coisa que não é impossível. Então, a partir dessa noção básica de lógica, né, não vou entrar muito nessa questão, damos um segundo passo. Sabemos com certeza absoluta e sem sombra de dúvidas ou medo de errar que Nossa Senhora é imaculada, pois assim a Igreja o definiu. Então, fundados nessa autoridade da Igreja, sabemos então que essa é a verdade e que isso foi revelado por Deus. Isso quer dizer que toda boa leitura ou interpretação da Sagrada Escritura sempre, necessariamente, nos conduzirá a essa verdade. A ficar cada vez mais claro que Deus realizou essa obra em Nossa Senhora. Enfim, toda boa leitura e interpretação da Sagrada Escritura reforça, ensina e fundamenta cada vez mais solidamente essa verdade. Então é muito importante que todo católico tenha noção disso. É impossível, né, você provar que Nossa Senhora não é imaculada. É impossível. Se a pessoa está usando a Sagrada Escritura para isso, alguma coisa ela está fazendo de errado, porque isso não condiz com a realidade. É impossível. Então, é impossível que a Sagrada Escritura, claro, estou dando ênfase aqui na Sagrada Escritura, apesar de a palavra de Deus não ser apenas escrita, mas também oral, questão da tradição. Apesar de dar ênfase aqui na Sagrada Escritura, é impossível que a Sagrada Escritura nos leve, quando bem interpretada, a pensar diferente do que aquilo que a Igreja definiu. Então, necessariamente, toda boa interpretação da Sagrada Escritura em relação a Nossa Senhora nos levará sempre a pensar no sentido daquilo que a Igreja definiu. Se, por acaso, uma leitura nossa da Sagrada Escritura nos leva a diminuirmos Nossa Senhora ou a negarmos tais coisas nela, algo está errado em nosso raciocínio. Né? Então, como católicos, a gente tem que saber disso. Né? Mesmo que talvez a pessoa não saiba argumentar para um protestante ou algo do tipo, né? A questão da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, saibam que não tem como alguém, ao atacar nossa fé, provar com base na revelação que Nossa Senhora não é imaculada, alguma coisa está errada no raciocínio dessa pessoa. Né? Se a gente analisar bem, a gente consegue ver onde que está o erro. Mas é importante que todo católico saiba que sempre que ele estiver lendo corretamente a Sagrada Escritura, então os textos da doutrina católica, de uma forma geral, na tradição e tudo mais, a forma correta de interpretar essas coisas sempre no sentido de como as coisas são de fato. Ou seja, Nossa Senhora é imaculada. Então, bom, essa questão sobre a Sagrada Escritura, como eu disse, não quero provar aqui a Imaculada Conceição, mas gostaria de mostrar um outro aspecto, né? Meu objetivo não é apologético. Eu gostaria de mostrar como que Deus, ele quis educar o povo eleito no Antigo Testamento, a fim de apreciarmos cada vez mais corretamente a grande obra que ele queria realizar em nós. Então, Deus, durante o Antigo Testamento, ele quis imprimir certas verdades no povo. E isso, vocês vão ver, tem consequências sobre a nossa forma de olharmos para Nossa Senhora. Então, primeira coisa, quem é Deus? Uma das primeiras coisas que percebemos no Antigo Testamento é que Deus quis deixar muito bem marcado no povo escolhido que ele não é qualquer um. Ele é Deus, o Criador de todas as coisas, e nenhuma coisa se compara com ele, porque só ele é aquele que é, né? Como ele disse para Moisés. Justamente por ele ser único, por ser unicamente ele Deus, ele quis mostrar para o povo que só ele é santo. Ou seja, na Sagrada Escritura, santo significa separado. E por isso o nome de Deus devia ser santificado. Em relação a isso, vemos a importância que o nome tem na Sagrada Escritura.
Hoje em dia, né, em geral, o nome é uma coisa que tem bem menos peso do que na Sagrada Escritura. Nós damos nomes para as pessoas de uma forma muito mais banal, digamos assim, do que o costume ali da época da Sagrada Escritura. Então, na Sagrada Escritura, o nome é bem mais que uma designação convencional. Ele exprime o papel de um ser no universo. Foi o próprio Deus que revelou o nome dele a Moisés. E a esse nome se devia o mesmo respeito e a mesma adoração que a Deus. Inclusive, no segundo mandamento, nós aprendemos não dizer seu santo nome em vão. Então, Deus mostrava que não só a ele, mas aquilo que, por assim dizer, representava ele, ou seja, o nome dele, se devia um grande respeito. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu discurso sacerdotal, ali no capítulo 16 de São João, né, em particular, dali para frente, resume sua missão aqui na terra, dizendo que ele veio manifestar o nome de Deus aos discípulos. Né? Então, nosso Senhor diz, João 17, 26, eu fiz-lhes e far-lhes-ei conhecer o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, quando nós santificamos o nome de Deus, isso quer dizer que estamos separando Deus, né? Então, santo, separado. Então, santificar, separado. Então, quando estamos santificando o nome de Deus, estamos separando Deus de todo o resto. Ou seja, não o comparamos e não o colocamos no mesmo patamar que o resto. E o amor, a honra e o serviço que se deve a ele deve ser de uma total singularidade comparado com o resto. Ah, padre, mas não é sobre a Imaculada Conceição a conferência? Por que falar de Deus? É importante sabermos que, para entendermos quem é Maria, nós precisamos, antes de tudo, entender, tanto quanto pudermos, quem é Deus. Senão, não nos daremos conta do privilégio que é ser mãe de Deus. E como a isso se liga todo o tipo de favor, seja a maternidade divina, já que não se trata de qualquer coisa, mas sim de ser mãe de Deus. Então Deus, por um lado, foi mostrando quem ele é, ou seja, que ele é santo e que se deve todo respeito ao nome dele, e ele também foi educando o povo no Antigo Testamento a respeitar a presença dele. Então, uma coisa que Deus quis, então, fazer foi dar ao povo a compreensão do quanto devemos respeitá-lo e enchê-lo de toda a honra quanto possível de nossa parte, e a fim de compreendermos mais profundamente a santidade dele, pois não se tratava só de honrar Deus de uma forma abstrata, mas também os lugares onde ele manifestava a presença dele, ele nos educou a apreciarmos com devido respeito a presença dele, a fim de reforçar essa ideia básica de que ele não é qualquer um, mas que ele é Deus. Então, nesse sentido, o que fez Deus? Claro que eu não vou citar todo o Antigo Testamento, né? Eu vou citar alguns episódios, mas constantemente a gente vê essa noção no Antigo Testamento. Deus é santo e constantemente ele vai dando mostras dessa santidade nos lugares que ele visita. Então ele encheu de manifestações extraordinárias os lugares em que ele marcava, por assim dizer, a presença dele de uma forma particular. Obviamente Deus é onipresente, mas às vezes ele queria marcar de uma forma particular ali para o povo a presença dele. Assim, quando Deus quis conversar com Moisés no Monte Horebe, a gente vê isso em Êxodo 3, Deus fez o grande prodígio da sarça ardente, que fez Moisés ficar maravilhado em silêncio contemplando aquilo. No entanto, para que Moisés tivesse noção do respeito que se devia ter naquele lugar, porque Deus estava ali, Deus mandou Moisés, inclusive, tirar as sandálias dos pés. Então, encontramos na Sagrada Escritura, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Ou seja, aquele lugar é santo, que quer dizer separado, santo porque Deus, cujo nome é santo, está ali. Então, Moisés tem que tratar aquele lugar de uma forma diferente, e ele não pode pisar naquele lugar como se estivesse pisando em qualquer outro. Ele não pode colocar esse lugar no mesmo patamar que os outros lugares da terra,
porque Deus estava ali conversando com ele. Então, Deus marcando a presença ali, o respeito devia ser outro, incomparável com qualquer outro lugar. Então, quando Deus quis dar os 10 mandamentos a Moisés, no Monte Sinai, ele disse que iria à vista de todo o povo naquele monte, e ele iria se apresentar à vista de todo o povo naquele monte, e que se alguém ousasse subir no Monte Sinai ou tocar nele, seria morto. Então, tão santa era a presença de Deus que não era qualquer um que podia tocar naquele monte, nem subir nele. Quando chegou o momento em que Moisés tinha que subir no monte, houve estrondo de trovões e de relâmpago, e uma nuvem cobria a montanha. Então aqui, Êxodo 19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Então imagina o que deve ter sido para aquele povo ver essa cena, né? Deus iria passar por ali por alguns instantes, e Deus faz cair fogo do céu, tremer aquela montanha, não podia tocar nela, não podia subir nela. Era justamente para inspirar um grande respeito no povo, devido à presença de Deus. Então, se Deus ia visitar dentro por alguns instantes aquele lugar não podia ser tratado como qualquer outro. Isso porque Deus iria apenas conversar com Moisés naquele monte. Deus ensinava também o respeito devido às coisas que se relacionavam a ele, não só os lugares que ele visitava, mas tudo aquilo que se relacionava com Deus devia ser respeitado. Então tem uma interessante história na vida do profeta Daniel, em que o rei Baltazar, em uma festa que fazia, ele mandou trazerem, para essa festa os cálices de ouro que o pai dele, o rei Nabucodonosor, tinha trazido do templo de Jerusalém, a fim de que eles pudessem, na festa, beber, as bebidas da festa, naqueles cálices. Então, todos na festa, alterados pelas bebidas, começaram a beber nesses cálices que eram reservados para o serviço de Deus no templo de Jerusalém. Quando faziam isso, de repente, nos dias da Sagrada Escritura, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever, defronte do candelabro, no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor, e depois começa a ter toda uma descrição de como que ele ficou assustado com aquilo, Então imagine, ele foi ousar mexer numa coisa que não era nem a presença de Deus ali, era um cálice usado para os sacrifícios, no templo de Jerusalém, mas ele ousou profanar uma coisa que era reservada para o serviço de Deus, e Deus faz aparecer uma mão gigante no meio da festa, para assustar eles que não pode fazer esse tipo de coisa, porque aquilo tem a ver com Deus. Então, essa inscrição, que só o profeta Daniel podia ler, profetizava a ruína dele, ou seja, não só devemos respeitar o nome de Deus, os lugares e os lugares que Deus visita, mas também as coisas que se referem a Deus, as coisas santas. Então, percebem? Quanto mais próximo Deus está de uma coisa, tanto mais santa, tanto mais separada, tanto mais diferente essa coisa é, e também o tratamento que se deve a essa coisa. Então, alguns outros exemplos também. Duas coisas tinham uma particular santidade no Antigo Testamento. A primeira delas é a Arca da Aliança, que guardava objetos extremamente sagrados no Antigo Testamento, como as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e o maná que Deus enviava para alimentar o povo, no deserto. Tinha outras coisas também, mas não vou detalhar aqui. Os Salmos, contemplando a grandeza desse objeto que era praticamente o mais sagrado de todo o Antigo Testamento, eles dizem que Deus se assenta sobre os querubins, ou seja, fazendo referência à Arca da Aliança, que tinha 2 querubins de ouro esculpidos nela. A arca era muito importante, porque era por meio dela que Deus queria conversar com Moisés, como encontramos na Sagrada Escritura. Então, Êxodo 25, ali na arca, virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então Deus ele queria conversar com Moisés por meio da arca. Qual o respeito que se deve então à arca por causa disso? A gente vai ver na história do rei Davi. A Arca da Aliança era um objeto tão santo, pois Deus vinha conversar com o povo por meio dela, que certa vez, no transporte da arca para Jerusalém,
Quando os bois haviam escorregado, perdendo o equilíbrio, e a arca começou a cair, um homem ousou tocar na arca para protegê-la, e ele morreu imediatamente por ter feito isso. Tão grande era a santidade da arca, por causa da presença de Deus, que se alguém ousasse tocar nela sem poder, era ferido de morte. Isso porque ele tentou proteger a arca. Então, tão grande era o respeito que se devia àquilo por causa da presença de Deus naquilo, que se alguém tocasse naquilo sem poder, essa pessoa morria. Então, por fim, a segunda coisa que era ornada de uma particular veneração era o templo de Jerusalém, chamada de Casa de Deus. O templo tinha várias partes, né? Então, um edifício enorme, mas uma parte no centro do templo era mais santa que as outras partes, porque nela se guardava a Arca da Aliança e era ali que se oferecia o sacrifício pedindo a remissão dos pecados do povo. Então, era o famoso recinto do Templo de Jerusalém, que se chamava Santo dos Santos. Era tão santo esse lugar no Templo de Jerusalém, e de tal forma era preciso se preparar bem para estar ali com Deus, que só se entrava nessa parte do templo uma vez por ano. E uma só pessoa, o sumo sacerdote. Então era tão santo aquele lugar que não era qualquer um que entrava ali, só entrava uma vez por ano e tinha toda uma preparação para poder entrar naquilo. Então por quê? Porque era ali que Deus estava presente, né? Marcando a presença dele. Então a conclusão disso tudo, resumindo, né, o que até aqui disse, Deus quis educar o povo para que ele entendesse quem ele é, que ele é santo e que essa santidade exige que tudo aquilo que se relaciona com ele seja tratado santamente e que ele não podia, ou essas coisas não podiam ser tratadas de qualquer jeito. As pessoas deviam aprender quem ele é, aprender a respeitar a presença dele nos lugares que ele vinha nos visitar, nos lugares santos, respeitar as coisas que eram separadas para ele, enfim, tudo aquilo que tinha mais diretamente a ver com ele. Então, toda a santidade de uma coisa vinha do grau de proximidade dessa coisa com Deus. Então, quanto mais próxima de Deus era essa coisa, tanto mais ele manifestava com grandes obras o respeito que se devia àquilo por causa dele. No entanto, como a gente sabe, toda essa ação de Deus no Antigo Testamento visava preparar o povo para o Novo Testamento, ou seja, para que o povo pudesse, aprendendo a respeitar a presença dele, se preparar para um tipo diferente de visita que ele nos faria, ou seja, por meio da encarnação do Verbo, que a gente festeja hoje. Assim sendo, quanto mais importância tinha alguém com esse mistério da encarnação do Verbo, alguém ou uma coisa, quanto mais alguém estivesse próximo de Nosso Senhor por alguma missão particular, tanto mais Deus cumulava de graças essa pessoa e de santidade, a fim de cumprirem bem essa missão. Então, toda a santidade no Antigo Testamento, seja uma coisa, seja das pessoas, tem sua razão de ser em Nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, por exemplo, enquanto era figura de Nosso Senhor e que anunciava a lei que Nosso Senhor daria graça para se cumprir, ele era extremamente santo, mas por quê? Por causa da relação dele com Nosso Senhor. Jeremias foi purificado no seio de sua mãe para anunciar a vida do Verbo. São João Batista, enfim, todo mundo que era santo no Antigo Testamento é porque alguma coisa tinha a ver com Nosso Senhor. Vimos, né, então, com essas histórias do Antigo Testamento, que quanto mais uma coisa se relacionava com Deus, tanto mais ela era cercada de santidade. E isso se aplica também aos homens. Quanto mais proximidade eles tinham com o Nosso Senhor, por algum motivo, como prefigurar Ele, anunciar Ele, assim por diante, tanto mais graças eles recebiam para isso. Então, disso tudo, nós podemos concluir a singularidade de Nosso Senhor. Isso tudo nos leva, então, a imaginarmos qual não deve ter sido, então, a grandeza de Nossa Senhora. Se Deus quis cercar com tanta santidade e respeito esses lugares, esses objetos em que ele se manifestava, o que dizer então de Nossa Senhora, que foi a casa dele e
da qual essas coisas não foram senão figuras dela. Então tem um grande princípio, de São Tomás, em que ele diz o seguinte: em toda ordem de coisas, quanto mais uma coisa se aproxima do princípio dessa ordem, tanto mais participa de seus efeitos. Por exemplo, tem uma fogueira, quanto mais alguém se aproxima dessa fogueira, mais recebe dos efeitos da ação dessa fogueira, mais recebe do calor dela. Mas a bem-aventurada Virgem Maria esteve pertíssima de Cristo segundo a humanidade, porque dela Cristo recebeu a natureza humana. Portanto, deve ter obtido dele uma plenitude de graça superior à de todos os demais. Então, façamos o seguinte raciocínio. Se no Monte Sinai Deus fez descer tanto fogo do céu e fez a montanha tremer violentamente, porque ele iria simplesmente conversar com Moisés ali por alguns instantes, o que devemos então pensar de Nossa Senhora em que ele ficaria ali constantemente? Então, Deus fez aquela montanha tremer tanto fogo, tanta coisa, só porque ele ia passar por ali. Imagine então que a gente não deve pensar da santidade de Nossa Senhora. Se o simples fato de tocar na Arca da Aliança feriu de morte um homem, unicamente porque Deus conversava com as pessoas por meio dela, o que dizer então de Nossa Senhora, em quem foi formada a sagrada humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde seriam formadas as cordas vocais de Cristo, que faria com que um dia as pessoas pudessem escutar constantemente suas pregações. Como Nosso Senhor quis morar em Nossa Senhora de forma única, ela foi uma casa única, toda singular, incomparável com qualquer outra coisa que já tenha aparecido nessa terra. Então, para entendermos isso, repito, é preciso entendermos quem é Deus para darmos o justo valor a esse mistério. Então, se a gente não entende o que é a santidade, a presença de Deus, a gente não entende o que convém à casa de Deus, que foi Nossa Senhora de uma forma singular, essa casa de Deus. Então, aqui um grande mariólogo, o Padre Rosquini, ele diz o seguinte: a primeira coisa que devemos fazer para ter uma ideia exata de Maria é separá-la de todas as demais coisas criadas. Ela é um mundo por si, com seu centro, com suas leis inteiramente próprias. Acima dela, nada mais que Cristo. E abaixo dela estão todas as outras coisas, visíveis e invisíveis, materiais, espirituais e mistas. Essa singularidade de Maria deriva da fonte primária da singularíssima missão que recebeu de Deus, isto é, da missão de mãe do Criador e das criaturas. A singularidade de sua missão exigia dela a singularidade de privilégios, como a singularidade de um fim exige, logicamente, a singularidade de meios aptos para obtê-lo. Então, no Antigo Testamento a gente vê que quando Deus marcava a presença dele, essas coisas ou lugares que estavam relacionados com a presença dele eram tratadas de forma particular, singular. E será que no Novo Testamento, quando Nossa Senhora aparece, a gente vê ela também sendo tratada de forma singular? Então vamos analisar. São Tomás comenta, no sermão dele sobre a Ave Maria, sobre a saudação angélica, ele comenta que o fato de um anjo se inclinar diante de uma pessoa para saudá-la é algo único. A gente pode ler todo o Antigo Testamento, a gente nunca vai ver um anjo parar diante de uma pessoa e fazer uma saudação parecida. Ou seja, desde que o mundo existe, ninguém foi tratado por um anjo da forma como Nossa Senhora foi tratada ali, naquele primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Ou seja, uma pessoa, um judeu ali na época, que conhecia bem o Antigo Testamento, quando ele leu pela primeira vez, nem que seja por curiosidade, o anjo, essa história do anjo saudando Nossa Senhora, ele deve ter se assustado, porque ele sabia bem que nunca se ouviu dizer de um anjo tratar assim uma pessoa. Então, só o fato do anjo dizer para Nossa Senhora, Ave, gratia plena, mostra que desde que o mundo existe, ninguém em toda a história se compara com essa pessoa com quem o anjo está conversando. Só com essas primeiras palavras ali, de conversa com Nossa Senhora. Então, a saudação que Nossa Senhora recebe do anjo Santa Isabel, logo depois também,
em que tanto o anjo quanto Santa Isabel dizem para ela: bendita és tu entre as mulheres, também mostra como que ela é singular. Por quê? Porque nós só escutamos esse tipo de saudação no Antigo Testamento 2 vezes. Só 2 mulheres no Antigo Testamento recebem esse mesmo elogio: bendita és tu entre as mulheres. Nesses 2 casos, né, uma foi Jael, para quem não lembra, ela pegou um prego, né, ela era muito bonita e por causa disso o chefe dos inimigos, né, do povo eleito, ele quis ela perto de si, né, então ela atravessou todo o exército, foi lá para perto dele, e de noite, quando tinha ninguém por perto, ela pegou um prego e entregou esse prego na cabeça dele. Então ela destruiu, né, o chefe dos inimigos do povo de Deus, destruindo ele pela cabeça. E ela recebeu esse elogio: bendita és tu entre as mulheres. E a segunda, que as pessoas conhecem mais, é Judite. Foi a mesma coisa, Deus encheu ela de uma beleza única, né? E Holofernes também ficou ali apaixonado por ela. E quando estavam sozinhos, ela foi lá e cortou a cabeça dele. E foi a segunda a receber esse elogio: bendita és tu entre as mulheres. Então, para quem conhecia a Sagrada Escritura, quando viram que o anjo e Nossa Senhora disseram para Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres, as 2 únicas referências que tinha no Antigo Testamento em relação a isso eram essas mulheres que tinham derrotado o inimigo, o chefe dos inimigos do povo de Deus, pela cabeça, né? E pelo contexto ali, né, da conversa do anjo com Nossa Senhora, se mostra claramente que quando o anjo diz para ela: bendita és tu entre as mulheres, e quando Santa Isabel também diz isso para ela, eles estão falando que aquela mulher que Deus prometeu no Antigo Testamento finalmente chegou, né? E essas outras não eram senão uma figura dessa, né? Então ela estava ali não para enterrar um prego na cabeça dele ou para cortar a cabeça dele, mas para esmagar de fato a cabeça da serpente. Então, só nesse primeiro capítulo de São Lucas já dá para falar que Nossa Senhora é diferente de todo mundo, né? Só com esse texto eu vou usar a própria Sagrada Escritura para isso. Outra coisa também que nos mostra ainda, né, no capítulo 1 de São Lucas, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel nos mostra também como que a extraordinária Arca da Aliança no Antigo Testamento era apenas uma imagem de Nossa Senhora. Então, vocês se lembram, o que tinha de mais sagrado no Antigo Testamento era a Arca da Aliança. Então, no mesmo episódio que eu citei, né, de Davi levando a arca para Jerusalém, em que um homem tenta impedir a queda da arca e morre, acontece o seguinte: Davi, vendo o que aconteceu com o homem que tocou na arca, ele ficou cheio de temor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E é praticamente a mesma reação que Santa Isabel tem quando Nossa Senhora a visita. Santa Isabel diz: donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então, primeiro paralelo. Davi levou então a arca para a casa de um homem, que se chama Obed-edom, não conheço ninguém com esse nome. E a arca ficou ali 3 meses, e Deus encheu aquela casa de bênçãos por causa disso. Nossa Senhora, quando visitou Santa Isabel, ficou na casa dela por 3 meses, exatamente como aconteceu nesse episódio da arca. E encheu a casa de muitas bênçãos, né? Santa Isabel profetizou, São João Batista foi santificado, enfim, bênçãos muito maiores do que aquelas que a arca trouxe para Obed-edom. Davi, que era um profeta, além de ser rei, dançou diante da arca para manifestar a alegria dele diante da presença de Deus que estava ali na arca. Quando Nossa Senhora chegou para saudar Santa Isabel, São João Batista estremeceu no seio de Santa Isabel diante de Nossa Senhora. Tanto que Santa Isabel disse: ao ouvir a voz de tua saudação, a criança estremeceu em meu seio. Então, a gente vê que a Arca da Aliança, no final das contas, era só uma imagem daquilo que viria a ser um dia a verdadeira casa de Deus, né? Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é única e singular porque o que tinha de mais santo, mais único e mais singular no Antigo Testamento era apenas uma imagem de Nossa Senhora, era uma sombra daquilo que ela é. Podemos então encerrar essa reflexão dizendo que, um outro argumento para mostrarmos a singularidade de Nossa Senhora: se Nosso Senhor disse que pela árvore se conhece os frutos,
como a única árvore que deu por fruto a Jesus foi Maria, nenhuma outra árvore se compara a esta árvore. Então, querem comparar Nossa Senhora a qualquer outro, me diz quem foi que deu por fruto Jesus, nenhuma outra árvore. Né? Então, Nossa Senhora é singular, nem que seja com esse só argumento. Então, vamos considerar ainda mais sobre essa grandeza e a beleza de Nossa Senhora. Vimos que Nossa Senhora é singular e que não podemos comparar nada a ela por causa da missão incomparável que ela teve de ser mãe de Nosso Senhor. Então, gostaria de mostrar como que a Imaculada Conceição se mostra extremamente singular no que se refere ao triunfo da graça de Deus. Vou explicar como que essa noção de Imaculada Conceição deve ser entendida, intimamente ligada à questão da graça de Deus. Então, essa noção Imaculada Conceição se refere intimamente à graça. Primeiro, porque se opõe a algo que traz uma noção de pecado que priva justamente alguém da graça, ou seja, o pecado original, que herdamos desde o nosso primeiro momento de existência. Então, a Imaculada Conceição necessariamente é um termo que se refere à graça, justamente porque é a diferença que existe, e é o segundo ponto aqui, é a diferença que existe entre Nossa Senhora e nós. Nós nascemos em pecado e ela não, porque ela foi imaculada, ou seja, ela não só nasce, mas foi concebida sem pecado. Então, isso mostra algo de diferente em Nossa Senhora em relação à graça. A graça nela sempre foi presente, desde a concepção, sem nunca ter tido um só contato com o pecado. Assim sendo, esse termo Imaculada Conceição deve ser considerado como um triunfo singular da graça de Deus em Nossa Senhora. Então, quando a gente fala Imaculada Conceição, a gente deve pensar que nela, desde a concepção, Deus triunfou de uma forma única e singular. Como diz, alguns textos na Sagrada Escritura se referem mais diretamente à vitória de Nossa Senhora. Então, no texto do Gênesis, o próprio Evangelho, Deus fala de uma mulher vitoriosa sobre o demônio. E o próprio São João, no capítulo 12 do Apocalipse, nos apresenta também essa mulher contra a serpente num contexto de combate. Não só ela, mas também a descendência dela. Nossa Senhora, em si mesma, sem analisarmos como que ela estende essa vitória, em si mesma, ela é a mais perfeita vitória de Deus, por meio da redenção preventiva, que é no sentido ali da definição dogmática. Privilégio único da Imaculada Conceição. A graça triunfa nos outros, ou seja, em nós, por meio de uma redenção liberativa, mas nela triunfou de uma forma única, preservando-a, ou seja, impedindo que ela pudesse ter contato, um só instante sequer, com o pecado. Então, é aquela famosa, aquele famoso exemplo, enquanto nós somos tirados da lama, que a gente caiu na lama, então a gente é tirado dela, Nossa Senhora foi impedida de cair lá. Então foi uma redenção preventiva, então o triunfo da graça de Deus nela foi mais perfeito do que em qualquer outra pura criatura. Ora, sendo que Imaculada Conceição e graça são dois termos equivalentes, é importante sabermos que chamar Nossa Senhora de Imaculada e plena de graça é a mesma coisa. Por mais que Imaculada seja apenas uma dessas graças da qual ela é plena. Mas podemos dizer que se trata ali da mesma coisa. Interessante notar que o anjo Gabriel, ao saudar Nossa Senhora, não a chama primeiramente de Maria, mas de plena de graça, como se esse fosse o nome dela. Então, quando o anjo aparece, ele fala Ave Gratia Plena, não chama ela de Maria, porque é como se diante de Deus, no céu, o nome de Nossa Senhora fosse esse. Lembrem-se, o nome, na Sagrada Escritura, designa o lugar que um ser ocupa no universo. Então, ao chamar Nossa Senhora de plena de graça, como se fosse o nome dela, é como se ele estivesse dizendo que a vida e o papel dela nessa terra é intimamente ligada à graça de Deus, ao triunfo de Deus. Assim como o nome de Jesus designa aquilo que ele é, ou seja, Salvador, assim
né, assim como o nome designa o que alguém é, designa também aquilo que essa pessoa faz. Ou seja, Jesus é Salvador e o que ele faz? Ele salva. Então, Nossa Senhora, né, em Lourdes, por exemplo, ao aparecer a Santa Bernadette, ela diz, né, que ela é a Imaculada Conceição, como se fosse o nome dela. Então, é a mesma coisa que dizer eu sou a cheia de graça. Né? Então, quando Nossa Senhora diz isso para Santa Bernadette, em relação à Imaculada Conceição, se refere à graça. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso. Então, não só Nossa Senhora é uma vitória singular de Deus, como também ela é portadora dessa vitória, né, como veremos. Então, Jesus, ele é Salvador, né, então esse nome, Jesus, né, designa o que ele é e também aquilo que ele faz. Então, Nossa Senhora é essa vitória de Deus, ou seja, graça plena, imaculada, designa aquilo que ela é e também designa aquilo que ela faz. Ela é essa vitória de Deus e ela leva consigo essa vitória de Deus. E fica um pouco claro também se a gente continua fazendo alusões à Arca da Aliança, né? Porque sempre que a Arca da Aliança estava presente, com o povo de Deus em algum combate, ali no Antigo Testamento, eles ganhavam. Se a Arca se afastasse, eles perdiam, né? Então, fica bem interessante. Não só a Arca era a presença de Deus, mas colocava, né, aos pés de Deus qualquer um que tentasse se opor àqueles que estavam unidos a Ele, né? Então, a mesma coisa é quando se fala de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, né, por ser imaculada, é uma vitória singular de Deus. Mas como que a gente deve refletir sobre essa vitória de Deus em Nossa Senhora? Então, a vida de Nossa Senhora é intimamente ligada à graça de Deus, à vitória de Deus. Em Nossa Senhora, o triunfo da graça foi o mais perfeito possível. Então, nela, nós podemos falar de um jogo de ausência e de presença. Então, antes de tudo, um jogo de ausência. Por quê? Porque o triunfo da graça foi singular em Nossa Senhora, porque nela, por causa do privilégio único que Deus lhe deu, porque nela nunca houve nenhum obstáculo à graça. Tinha nela, né, em Nossa Senhora, uma ausência total de tudo aquilo que podia ser obstáculo à graça. Então, por exemplo, quando nós, no nosso primeiro momento de existência, então, quando nós estamos ali pela primeira vez no mundo, né, o obstáculo que se encontra em nós, a graça, é o pecado original, certo? Mas em Nossa Senhora nunca houve nenhum obstáculo à graça. Nunca, em nenhum momento, em nenhum instante sequer. Nela sempre teve uma ausência total de qualquer obstáculo à graça. Nossa Senhora era um terreno perfeitíssimo que deu por fruto o mais perfeito de todos os frutos, Jesus. Então, se por um lado, em Nossa Senhora tinha uma ausência total de qualquer obstáculo à graça, por outro, tinha uma presença nela, né? Como eu disse para vocês, um jogo de ausência e de presença. Mas presença de quê? Percebemos que na Imaculada Conceição não só encontramos uma ausência, mas também, que diria mesmo, sobretudo, uma presença de tudo aquilo que permite à pessoa dar o máximo de frutos possíveis com a graça. E isso por vontade de Deus. Então foi Deus quem a ornou com todos esses dotes para que o voo de Nossa Senhora com a graça fosse o mais perfeito possível. Então é importante entendermos isso, porque o privilégio da Imaculada Conceição não é só a ausência de algo, né? Em geral, a gente quando fala em Imaculada Conceição, a gente só pensa nesse aspecto negativo, né? A ausência de algo. Mas também se trata de uma presença. Então, para entendermos, né, essa diferença entre ausência e presença, imaginemos algumas aves, né, duas diferentes aves, uma águia e um pássaro pequeno. Pode acontecer de os dois estarem presos a uma corda, e isso os impede de voar. No entanto, digamos que arrancamos deles essas cordas. Já que a gente arrancou a corda, existe aí, então, uma ausência de obstáculos para que eles voem. Isso não quer dizer, já que temos uma ausência de qualquer obstáculo para o voo, isso não quer dizer que a águia e o passarinho pequeno, um canarinho, um nilo, isso não quer dizer que
Os dois, agora que tem uma ausência de uma causa que impeça eles de voarem, não quer dizer que os dois terão o mesmo voo, pois, apesar da ausência de obstáculos, a presença de disposições neles não é a mesma. Os dois estão desamarrados, mas o voo de um será mais potente, veloz e perfeito que o do outro, porque em um a presença de dotes para alçar um voo mais perfeito é muito maior. Então, em Nossa Senhora, não só tinha uma ausência de qualquer obstáculo, né? Como nesse exemplo aqui que eu dei de aves presas a uma corda, mas tinha sobretudo uma presença de dotes, privilégios e belezas, né? Que Nossa Senhora era toda bela, né? Como diz a liturgia, né? Toda púrpura, né? Então, Nossa Senhora tinha toda uma beleza própria para que o voo dela fosse o mais perfeito de todos os voos das puras criaturas que Deus criou. Então, consequências práticas para nós, né? A ação de Nossa Senhora em nós. Então, mais outro princípio que eu vou explicar, espero que não estejam perdidos no raciocínio. Então, quando a gente vai falar, Nossa Senhora, a Imaculada vai agir em nós, como que a gente deve entender isso, né? São Tomás, ele tem um princípio muito esclarecedor sobre a ação de um ser sobre outro, né? Ele diz que todo agente age de forma semelhante a si mesmo, ou seja, nosso agir é uma consequência do nosso ser. Um homem age como homem, normalmente. Um cachorro como cachorro, e é tratado como cachorro, normalmente. Podemos dizer o mesmo em relação a missões particulares. Então, um salvador, o que ele faz? Ele salva. Então, o agir é uma consequência do ser dele. Um agente age de acordo com aquilo que ele é. É uma consequência do seu ser. Então, o primeiro princípio é esse. Além disso, São Tomás explica que todo agente imprime naquele que recebe sua ação uma semelhança de si mesmo. Isso quer dizer que um agente imprime um pouco de si mesmo naquele que está recebendo dele influência. É como um professor. O professor tem algo em sua cabeça, um certo conhecimento. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Então, o que ele tenta fazer? O professor tenta imprimir, por um processo pedagógico, aquilo que está nele. Ele vai tentar imprimir isso no aluno, a fim de que o aluno tenha com ele aquilo que o professor tem em si. Então, o aluno não tinha aquilo na cabeça dele antes, mas o professor que já tinha isso nele, né, ele imprimiu no aluno uma semelhança de algo que estava nele, né? Então, toda a ação de nosso Senhor Jesus Cristo em uma alma visa tornar essa alma mais semelhante a Ele. É como o fogo. O fogo tem em si o calor, e quanto mais alguma coisa recebe influência dele, tanto mais se recebe do seu calor. Ora, Nossa Senhora, que é uma vitória da graça, cheia de graça imaculada, quanto mais ela age em uma alma, tanto mais a vitória da graça se encontra nessa alma. Tanto mais ela imprime nessa alma uma semelhança de si mesma, nessa pessoa. Então, tanto mais semelhante a Nossa Senhora, essa alma vai se tornando. Claro que essa ação é recebida na medida da capacidade daquele que a recebe. Então, imaginemos, por exemplo, uma grande fogueira que queremos acender várias velas com o fogo dessa fogueira. As velas se acendem com o fogo da fogueira. Elas receberam influência da fogueira, mas não são a fogueira. Não possuem o fogo na mesma intensidade da fogueira, mas há algo nelas que se assemelha à fogueira e que vem da fogueira, né? Então, Nossa Senhora vai imprimindo essa semelhança, mas por mais que a gente comece a se parecer mais com ela, a gente ainda vai estar muito, 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 muito diferente dela, né? Assim como uma velhinha está muito diferente do fogo da fogueira. Então, temos o curioso caso das aparições de Nossa Senhora, em que ela associa, de certa forma, a Imaculada Conceição dela
as graças que ela quer imprimir em nós para nos tornar semelhantes a ela, né? Então, nesse contexto e nessa ligação existente entre a Imaculada Conceição e a graça de Deus, 3 aparições seguras, realmente aprovadas pela Igreja, sem algo de duvidoso em torno delas, que fique bem claro isso, né? 3 aparições aqui seguras, né, que vou mencionar, em particular, parecem ressaltar essa ligação entre a Imaculada Conceição, a graça e a vitória de Deus. Então, eu falei aqui para vocês como que a gente pode entender esse termo de Imaculada Conceição sempre ligado à graça. E, de fato, essas aparições seguras, realmente aprovadas pela Igreja, sem algo de duvidoso em torno delas, né, nos dão essa ideia, né? Primeira delas é a história da medalha milagrosa, né, na Rue du Bac, em Paris, na França. Então, essa aparição é popularmente conhecida como a aparição de Nossa Senhora das Graças. Nessa aparição, Nossa Senhora mostra as mãos cheias de graças que ela quer derramar sobre as almas. E ela reclama a Santa Catarina Labouré que as pessoas não pedem as graças a ela ou se esquecem de pedir. Então, Nossa Senhora mostra uma doença. As pessoas não me pedem graças e eu estou com as mãos cheias e pesadas de graças que eu quero distribuir para as almas. Então, qual o remédio que Nossa Senhora vai dar para esse mal? Qual remédio ela vai dar para essa doença? Nossa Senhora nos ensina a recorrermos a ela para alcançarmos graças, a recorrermos a ela com a seguinte invocação: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, ela quer que, para que alcancemos graças dela, ela quer que invoquemos ela por meio do seu privilégio da Imaculada Conceição. Então, nessa história da medalha milagrosa, a Imaculada Conceição é claramente ligada às graças que Nossa Senhora quer nos distribuir, né? Então, digamos assim, algo, né, na história da Igreja que corrobora aquilo que a gente já encontra na doutrina da Igreja. Obviamente, uma aparição não vai dar um conteúdo novo. Então, em Lourdes, é um outro caso, porque nós temos a história da água, que é intimamente ligada a essa noção de graça. Nossa Senhora se identifica a Santa Bernadette como Imaculada. Então ela diz para ela: eu sou a Imaculada Conceição. A relação com a graça de Deus, da qual ela é cheia e as distribui, se vê em particular pela coisa que, por vontade de Deus, tornou Lourdes extremamente conhecida e popular, a famosa água milagrosa de Lourdes. A água é símbolo da graça, né, na Sagrada Escritura. A gente pode até pensar aqui nela também como matéria para se transmitir uma graça, como no caso do batismo. Assim, a Imaculada nos distribui essas águas de Deus, a fim de sermos curados de todo tipo de doença, sobretudo as da alma. Então, mais uma vez, uma aparição relacionando a Imaculada Conceição com a distribuição de graças. E por fim, aqui, né, não chega a ser estritamente a Imaculada Conceição, mas algo que é intimamente ligado à Imaculada Conceição, que seria Fátima, porque Nossa Senhora fala do triunfo do Imaculado Coração. Então, em Fátima, encontramos Nossa Senhora nos falando do seu Imaculado Coração. Aqui, a ênfase da ação da graça se dá no triunfo, porque Nossa Senhora diz: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Claro, não se fala estritamente da Imaculada Conceição como um todo, nesse caso, mas se dá uma ênfase ao coração da Imaculada. Algo semelhante se vê em Nosso Senhor. Toda a humanidade de Cristo é sagrada. No entanto, ele quis dar uma ênfase ao coração, a fim de que, entre tudo aquilo que podemos considerar nele, considerássemos em particular o seu amor por nós. Da mesma forma, por mais que Nossa Senhora seja toda imaculada, parece aqui querer dar ênfase na consequência disso sobre seu coração. Ou seja, quando contemplamos a Imaculada Conceição, Nossa Senhora quer que olhemos, sobretudo, como isso tem consequências em seu coração, e em particular, nas consequências disso para nós. Isso quer dizer que a Imaculada tem para conosco um coração imaculado de mãe. E que isso nos leva a saber que é impossível imaginar uma mãe que nos ama tão ternamente, tão sinceramente e tão ardentemente quanto essa mãe.
pois ela é a única a nos amar com o coração singular, com o coração imaculado. E que saber que nossa querida Mãe do Céu é imaculada deve ser para nós um grande motivo de alegria, pois se ela é imaculada, imaculado é também seu coração, e logo único é seu amor de mãe por nós. Então, por isso que a Jacinta dizia, diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração de Maria. Então, de novo, graça ligado à Imaculada Conceição. Que lhes peçam a ela, que o Sagrado Coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração de Maria, que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus já entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria, então, Nossa Senhora, ela é singular, ela é imaculada. Isso faz com que a graça nela se encontre de forma singular, um triunfo único de Deus, o primeiro de muitos outros. Isso faz com que em Nossa Senhora, como eu já disse para vocês, encontremos uma ausência e uma presença. Ausência de todo e qualquer obstáculo à graça, como a corda amarrando as aves, como eu disse para vocês, e presença de todos os dotes para que ela alce o mais belo voo que seja possível a uma pura criatura alçar até Deus. Então, se Nossa Senhora é tudo isso, e como eu disse para vocês, um agente imprime uma semelhança de si mesmo naquele que recebe sua influência, que tipo de semelhança Nossa Senhora imprime em nós quando nos deixamos influenciar e moldar por ela? Quando Nossa Senhora age em uma alma, ela imprime nessa alma uma ausência, ou seja, Nossa Senhora começa a tirar de nós todo obstáculo à graça. Arranca a pessoa do pecado, do vício, do amor próprio, da vaidade, da luxúria e assim por diante. Em seguida, ela começa a imprimir em nós uma presença de tudo aquilo que possa tornar nosso voo para Deus mais perfeito e mais generoso. Então, ela começa a colocar virtudes, dons, luzes e assim por diante. Nossa Senhora molda nosso coração a fim de que ele se torne semelhante ao dela. Ela produz no nosso coração uma ausência de todo afeto desordenado, de todo apego e de tudo aquilo que bloqueia a ação de Deus nele, fazendo com que ele seja menos dócil à ação e à inspiração da graça. Então, Nossa Senhora vai removendo todos esses obstáculos que vão endurecendo o nosso coração para com a graça de Deus. Nossa Senhora produz em nosso coração uma presença de uma caridade ardente para com Deus e para com o próximo, por amor a Deus, e de tudo aquilo que possa fomentar essa caridade em nós, tornando nosso amor a Deus e ao próximo cada vez mais forte e mais sincero. Então, pensemos nisso quando recorremos a Nossa Senhora. Pensemos em algo que em nós e em nossos corações precisa estar ausente e em algo que em nós precisa estar presente. E peçamos a ela, que é imaculada, que imprima em nós uma semelhança daquilo que ela é. Então, vale a pena pensarmos nessas coisas antes de fazermos uma invocação à Nossa Senhora, pois isso fomenta em nós uma oração mais confiante e de maior qualidade. Então, vale a pena, quando a pessoa for fazer uma breve oração, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, pensar em algo que precisa estar ausente e algo que precisa estar presente para que Nossa Senhora imprima em nós essa semelhança dela em nós. Então, Nossa Senhora é a mais perfeita das mães, é uma mãe imaculada. Ela educa seus filhos, ela os acompanha, ela os protege, alcançando para eles grandes vitórias contra o inimigo, ela os ensina, anima, educa, por fim, nos torna cada vez mais semelhantes a ela, ou, em outras palavras, cada vez mais semelhantes a Jesus. Ela é a vitória da graça e a portadora dessa vitória, que, tornando todos os seus filhos que se deixaram moldar por ela vitoriosos, faz com que um dia recebam no céu a gloriosa coroa prometida aos que saíram dessa vida combatendo vitoriosos o bom combate por Cristo. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus de Praga, Abençoai-nos, Senhora das Dores, rogai por nós, São José, rogai por nós. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhora da Anunciação, Rogai